Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos desenvolver uma classe menu. Essa classe vai ser escrita em C++ e vai dar elementos para que você construa uma única vez esse tipo de funcionalidade e possa reutilizar em vários programas. Fique conosco. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Programação orientada a objetos, bem explicado. Nós vamos desenvolver uma classe em C++ que tem a função de um menu. Essa classe estou chamando de definitiva porque uma vez que você tenha este código, você não precisará novamente fazer o menu para qualquer outro sistema. Esse código está feito para uma interface de comando de linha e serve para qualquer tipo de terminal. O código que nós vamos explorar neste vídeo já está disponível no GitHub, na área do Café Forte. Você acompanha o link aí no slide. Vejamos então qual é a ideia geral dessa nossa classe. Nós vamos fazer uma classe menu altamente personalizável que sirva a todas as aplicações com comando de linha em C++. Essa classe vai funcionar da seguinte maneira. Um objeto da classe deve ser construído recebendo um vector de strings que contém as opções que o usuário pode selecionar dentro do menu. Então, que fique muito claro, a classe menu em si não sabe a priori quais serão as opções, quais serão as escolhas possíveis para o usuário. E é exatamente por isso que ela pode ser reutilizada em qualquer sistema. É possível passar um título para esse menu, passar uma mensagem para que o usuário faça a entrada de dados, então indicando que ele deve fazer a entrada de dados. E nós temos também vários métodos auxiliares que permitem definir ou então consultar opções personalizadas. Por exemplo, os símbolos que nós vamos usar para separar blocos dos menus, uso de zero como a última opção do menu, que é uma característica bastante interessante, e assim por diante. Para a operação do menu, o método mais importante é o getChoice, que nos permite conhecer numericamente qual foi a escolha do usuário. Ou seja, ele valida a resposta do usuário, retornando o número correspondente à escolha. Objetos da classe menu tipicamente serão utilizados dentro de estruturas repetitivas, como while e do while. Nesses slides nós vemos a estrutura que eu pretendo dar para esse menu. Você percebe então que nós temos alguns separadores de blocos, que são linhas com caracteres repetidos, que vão delimitar áreas dentro desse menu. Nós temos, então, um primeiro separador, um bloco que é formado pelo título que a gente der para esse menu, um bloco que são as escolhas, N escolhas possíveis que o usuário vai ter, um separador, um bloco para a última escolha, numerada com 0, que é um recurso bastante interessante, porque em geral nós usamos a última das escolhas como saída do programa ou saída de um subnível do menu. Então, o fato de ter 0 sempre nessa alternativa significa que, quando o usuário está navegando dentro de níveis de menus e deseja retornar, ele rapidamente vai colocando 0, 0, 0, 0 e ele já volta para o menu principal ou até mesmo sai do programa muito rapidamente. Quando essa opção tem um número sequencial, esse número vai variar conforme o tamanho do menu, então o usuário vai perder um tempo para procurar naquele submenu qual é a opção de saída. Então, o comportamento padrão da nossa classe já é numerar a última das entradas como 0, separá-la, porque ela tem a ver com voltar no menu e não com seguir as opções de escolha. Por fim, nós temos um bloco que aparece uma mensagem para incentivar ou para indicar ao usuário que faça a sua escolha.
Nós podemos também mudar essa estrutura e não escolher a numeração 0 para a última. Então o menu fica um pouquinho diferente, você percebe o bloco de título, o bloco com todas as escolhas e o bloco da mensagem e resposta ao usuário. Vemos aqui dois exemplos de menus como eles devem aparecer. Então, no primeiro caso, com a opção automática de numeração 0 e no segundo caso, sem ela. Trabalhando com a orientação objeto na perspectiva de que cada classe é uma prestadora de serviço, então quais são os principais serviços que a classe menu nos oferece? Ela oferece um construtor, cada objeto é um menu completo com todas as suas opções. Ela oferece um destrutor automaticamente chamado pelo compilador, então nós não precisamos nos preocupar com isso, mas é parte da interface pública da classe. E ela tem também o método getChoice, que faz a apresentação do menu, a entrada de dados pelo usuário, a validação dessa entrada e o retorno da escolha feita. Esses são os três principais serviços da classe e que nós podemos usar tranquilamente para fazer os menus. Se não quisermos nada além do padrão, esses três serviços nos resolvem bastante bem. Se nós desejarmos personalizar um objeto da classe menu, nós temos aí uma série de métodos de acesso público também que nos ajudam. Então nós temos o getLength para saber o tamanho do vector de opções com o qual o menu foi construído. getSymbol, getWidget, que vão nos dar qual é o símbolo que faz a separação do bloco, o tamanho desse separador, em termos de quantos caracteres ele ocupa. Temos métodos para o setDecorator, setSymbol, setWidget, justamente para definir ou redefinir esses símbolos, esse tamanho. Nós temos métodos para recuperar ou para redefinir a mensagem que se apresenta ao usuário. E nós temos dois métodos, o isRepeatedList ou setRepeatedList, que vão influenciar no comportamento do menu. Se essa opção está ajustada para verdadeiro, se o usuário entrar com um valor numérico fora da faixa do menu, ele vai ser reapresentado ao menu completo. Então, enquanto ele não colocar uma opção válida, aparece novamente para ele o menu completo com todas as opções. Mas nós podemos inverter essa opção, então o menu não é reapresentado, apenas a mensagem e o prompt para que ele entre novamente com uma escolha válida. Nós podemos recuperar ou ajustar o título com o getTitle e setTitle, e nós podemos definir aquele comportamento de numerar a última opção com 0 pelo método setZeroForLastOption, e nós podemos consultar qual é o estado do objeto com a isZeroForLastOption. Além desses métodos, a classe tem três outros que são serviços internos, são métodos privados e que o usuário da classe não tem acesso. isNotAvalidChoice, que vai internamente tornar se a faixa de escolha do usuário está correta. Temos o método replicate, que dada uma string, ele retorna uma outra string com várias cópias concatenadas dessa string. Nós vamos ver a utilidade disso logo mais. E nós temos o makeDecorator, que faz justamente a criação daquelas strings de separação dos blocos. Nós vamos ver que ele poderia ser bastante simples, mas no caso em que nós não fornecemos um tamanho desejado para essa linha, ele calcula, com base nos itens do menu e no título, qual é o melhor tamanho dessa linha. Vamos agora ao código em C++. Eu peguei essa classe menu de um exemplo de aula, que é um projeto de um fluxo de caixa. Então, você percebe aqui um bloco de comentários lá no arquivo.h, que justamente diz a origem desse código, para que ele foi feito, quando, etc, etc.
Certamente o código não é operativo, porque é um comentário, mas é sempre bom você lembrar que um comentário bem feito no início de cada arquivo sempre vai ajudar na sua programação. Nosso arquivo .h começa com esse comentário e segue com as duas sentinelas. Eu anotei aí para você na primeira seta vermelha as sentinelas que vão impedir a inclusão em duplicidade desse arquivo quando for usado. Depois nós temos o bloco de includes, o bloco para usar o namespace std, para que a gente possa fazer uso da biblioteca standard do C++ sem a necessidade de ficar referenciando cada uma das funções dos algoritmos dos objetos. E depois nós entramos realmente na definição da classe. Então você vê ali na segunda seta vermelha, Class Menu Final. Essa classe foi projetada para que seja final, ou seja, que ela não seja mais derivada. Não faz muito sentido para mim, no projeto que eu fiz, que essa classe pudesse ser futuramente derivada. Então eu já bloqueio esta hierarquia de herança a partir dali. Como ela também não se deriva de ninguém, é uma classe isolada. Não tem ancestral, não tem descendente. Nesse caso, faz bastante sentido que ela seja assim. E nós temos a lista dos membros privados. Um vector de strings, um título ou uma mensagem, o símbolo que vai ser utilizado na separação de blocos, o tamanho desse separador e os dois booleanos, atributos booleanos, para interferir no comportamento de reapresentação ou não da lista de opções e da numeração ou não com zero da última alternativa. Logo em seguida você vê os três métodos internos da classe que vão nos ajudar a validar a opção do usuário, a escolha feita pelo usuário, e os dois métodos de serviços que eu já comentei, o Replicate e o MakeDecorator. Continuando no nosso arquivo .h, temos agora os membros públicos. Nós temos ali um construtor, que recebe um vector de strings, recebe o título e recebe a mensagem. Você percebe que estamos usando o recurso de parâmetros padrão do C++, em que se não for fornecido um título e uma mensagem, o nosso objeto assume que o título é simplesmente menu e que a mensagem vai ser option, dois pontos e um espaço. Nós temos um destrutor virtual menu. Não era necessário ser virtual, já que nós não pretendemos derivar essa classe, mas não faz mal nenhum que ele seja. E o nosso método getChoice. Todos os demais métodos são basicamente gets e sets e correspondem aos serviços que a gente já comentou. Eu destaquei que praticamente todos os métodos set, todos os setters, portanto, têm um valor padrão. Então, se você não fizer nada diferente, se você não indicar nada diferente, a linha separadora vai ser feita com traços, com hífen. Se você não indica nada diferente, o tamanho dessa linha é ajustado para zero. Isso significa, portanto, que o método MakeDecorator vai calcular por ele o melhor tamanho para que a linha se ajuste à opção mais longa do menu. Também o setRepeat fica para zero. O setRepeatList é ajustado por padrão em false e o setZeroForLastOption é ajustado para true, que é o comportamento que eu uso em todos os meus sistemas que têm interface de linha de comando. E você vê na última seta ali embaixo o final do grupo de sentinelas com o endif. E um comentário ajudando o programador
a perceber que ali é o final do arquivo .h. Os serviços mais importantes da nossa classe, portanto, são os três primeiros, o construtor, o destrutor e o getChoice. Com eles você usa a classe perfeitamente. Com os demais você personaliza e você processa melhor, com os getters, por exemplo, quais as informações que estão no seu objeto. Agora, no arquivo .cpp. Em primeiro lugar, eu estou omitindo os comentários, porque eles são exatamente iguais aos comentários de abertura do arquivo cabeçalho, o arquivo .h. Então, não vou repetir por aqui, você já tem um exemplo no slide anterior. Vemos aqui no arquivo de implementação, no arquivo CPP, o include de math e o include de menu.h. Menu.h vai trazer a definição que nós acabamos de ver da classe. E você lembra então que nesse arquivo todos os métodos são precedidos por menu, dois pontos, conforme a sintaxe, conforme o lugar, para indicar que neste arquivo .cpp estão sendo implementados os métodos da classe menu. Lembrando que o C++ não vincula o nome do arquivo à classe que está dentro dele. Então, nós temos que, método a método, indicar que são os métodos da classe menu que nós implementamos aqui. O primeiro deles é o construtor. Nós estamos usando dois recursos aqui. O primeiro é a atribuição pela lista de itens. Você percebe ali na primeira linha do construtor que menu recebe vector de string, items, title e message. E passa esses itens, você vê na linha de baixo, items recebe items, title recebe title e message recebe message. Esta é uma das formas do C++ fazer a atribuição entre os parâmetros de um construtor e os atributos da classe. Não é a única, não é a mais recente, mas ela funciona muito bem. Em seguida, nós temos 4 linhas com sets. E você percebe que esses sets têm parametrização nula, ou seja, nenhum parâmetro é passado para nenhum desses sets. Isso significa que eles vão assumir os valores default, os valores padrão, que nós acabamos de ver na definição do arquivo cabeçalho de cada um desses métodos. Novamente, não é a única forma de fazer isso, mas você aprendeu também esta forma de fazer a partir do uso de parâmetros padrão nos métodos. Em seguida, nós temos o destrutor e você vê ali um comentário, nothing to do, não há nada a fazer. Nesse caso, o destrutor realmente não precisa tomar nenhuma ação, então nós deixamos com o corpo vazio. Apenas um comentário para lembrar que não foi um esquecimento, não foi um código que está incompleto. Ele realmente não precisa fazer nada. Seguimos agora para a implementação da função getChoice. Nós temos 3 variáveis locais na função getChoice. AssignLongChoice, que vai receber a escolha do usuário e retornar para o chamador. Nós temos um booleano bool first time, que começa com true, indicando que passamos por esse código agora pela primeira vez. E uma string decorator, que recebe justamente o resultado de makeDecorator e que vai nos ajudar a fazer a separação entre os blocos. Nós entramos então num bloco do while, e você vê lá embaixo a condição. Nós ficaríamos neste bloco enquanto não recebermos uma escolha válida. É por isso que nós temos o método isNotAValidChoice, porque nós permaneceremos dentro do laço até que ele retorne falso, ou seja, até que uma entrada seja de fato válida. E aí nós olhamos para dentro do corpo do laço. Nós entramos no do, temos ali uma condicional if, se nós deveremos repetir a lista, a apresentação da lista, ou se nós estamos pela primeira vez entrando nesse método, nós vamos
criar uma variável local ao bloco chamada index. Nós vamos apresentar uma separação de bloco, a linha decorator, o título, outra separação de bloco, e entraremos num for para apresentar todas as escolhas possíveis para o usuário. Você percebe que ali temos um operador condicional ternário que vai fazer aquele ajustezinho entre o índice 0 do vetor, ou do vector no caso, e o primeiro número que o usuário espera é 1. Então você percebe que ali a gente tem um pequeno ajuste. E esse ajuste aparece tanto na conta do tamanho do vetor, fazendo com que seja item size menos 1, para que eu possa numerar depois essa opção, ou index mais 1, para que eu comece do 1 e siga as minhas opções. Terminada a apresentação das possíveis escolhas, nós temos aí novamente uma linha de separação, e se aquela opção da última ser sempre o 0 estiver habilitada, nós apresentamos com o número fixo 0 ali, a última das opções que estava no vector. Em seguida, nós passamos first time para false, de forma que, se nós voltarmos para esse código, first time já vai ser false, e nós só apresentaremos novamente, ou seja, só executaremos o código que está entre o condicional, está dentro do condicional, se o comportamento de reapresentação da lista de opções estiver habilitado. Em seguida, nós colocamos a mensagem ao fim do bloco if e usamos o cin para ler a escolha do usuário numericamente em choice. Essa escolha vai ser avaliada pelo método isNotValidChoice e, enquanto essa escolha estiver fora da faixa definida, esse while do while continua a rodar, reapresentando ou não a lista conforme o caso e pedindo novamente e novamente uma opção. Quando ele receber uma opção válida, ele usa o cin-ignore, que eu destaquei na última seta vermelha, para limpar qualquer resíduo que tenha ficado na string de entrada e evitar que, ao sair do menu, uma entrada esperada por outro método seja contaminada com lixo no string. Enfim, na última linha, você tem ali o retorno da opção escolhida. Deixa eu comentar o seguinte: esse código valida a opção, mas espera que o usuário coloque um número inteiro. Não importa se negativo, não importa se muito grande, mas um número inteiro. Mesmo que ela seja uma entrada inválida, que ela esteja no tipo correto. Se você preferir ser mais cuidadoso e quiser um pouco mais de código de segurança, você trata essa entrada da cin com um bloco try-catch, trata a exceção para casos em que o usuário, por exemplo, entre uma string, entre um número real ou qualquer outra coisa que não seja um número inteiro. Seguindo no arquivo .cpp, no arquivo da implementação. Após o construtor, o destrutor e a getChoice, nós vemos os outros métodos de acesso público que podem servir para a personalização da classe. Você vê ali o getLength, que retorna para o chamador quantas são as opções que aquele menu recebeu quando foi construído. Eu destaco aí na seta vermelha que esse método é const, e você vai ver que vários outros métodos são const, ou seja, eu indico ao compilador que esses métodos não alteram o valor dos atributos, eles são métodos só de leitura. Essa é uma boa prática porque dá uma dupla conferência para o seu código. Você avisa que ele é const e o compilador vai proibir esse método de acidentalmente tentar fazer uma alteração nos atributos da classe. Os demais métodos
são basicamente getters e setters. Get symbol, get width, set decorator, set symbol, set width são métodos que vão praticamente apenas ajustar o valor de atributos, sem fazer uma validação específica. E nós vemos agora a implementação dos demais getters e setters para a mensagem, para o comportamento de repeat list, para o comportamento de última opção e para o título do menu. É convencional na programação utilizar métodos get, os getters, para recuperar valores, e métodos set, os setters, para ajustar, para definir ou redefinir valores de atributos. A exceção são os atributos booleanos, cujos métodos get usualmente são substituídos por métodos is. Então é uma consulta. Is something true? Essa é a ideia. Então você vê ali, por exemplo, nós temos o método set repeat list e temos o método is repeat list equivalente ao get. Então essa é uma convenção que você já deve conhecer nessas alturas, mas se ainda não conhecia, vai a partir de agora poder usá-la. Apresento aqui o método isNotAValueChoice. Ele recebe um valor inteiro, no caso um long. É um método constante, ele não altera nenhum atributo da classe. E ele faz uma validação relativamente simples. A escolha de menu do usuário não pode ser um número negativo e não pode ser maior do que o número do último dos itens. Esta validação é simples, mas funciona muito bem desde que o usuário tenha entrado um número inteiro. Aí funciona perfeitamente. Temos agora os métodos privados que cuidam da decoração, daquelas linhas separadoras de bloco. Eles são métodos importantes para a estética do menu. Eles não afetam como o menu opera, mas afetam bastante o visual. Começando pelo makeDecorator. Esse método vai retornar uma string de caracteres para a delimitação entre os blocos. Então nós fazemos uma comparação e se o atributo width é 0, você vê aqui indicado pela seta vermelha uma convenção bastante comum no C e no C++, algo que é diferente de 0 é verdadeiro. Então, se ali é 0, se o id tem valor 0, esse if resulta em true, ele entra no if, e aí nós fazemos um cálculo, ou seja, se o valor é 0, nós entramos e, no primeiro momento, pegamos o máximo entre o valor, comprimento do título e o da mensagem. Então, nós vamos guardar aí um it, quem é mais longo, se o título ou a mensagem. Depois nós passamos por toda a lista de opções, procurando ali no vector se alguém é mais longo do que esse valor que nós tínhamos. E caso isso aconteça, nós guardamos o maior valor. Depois nós chegamos numa formulazinha interessante. Width é mais igual a 4 mais log de 10 item size. Isso vai me dar 4 espaços adicionais, vai somar 4 no width, porque eu tenho um número espaço, traço, espaço. Então, 4 caracteres. E o log de 10 item size vai me dar praticamente 1 a mais a cada ordem de grandeza que eu tenho. É claro que a gente não espera menus enormes. Então, 10 itens no menu já é alguma coisa que não é muito comum. Mas se fossem 10, log de 10 daria 1. Então, eu tenho um espaço mais justamente para acomodar a numeração agora de 2 dígitos. Se eu tivesse 100 itens no menu,
eu teria 2 espaços adicionais, e assim por diante. Então, volto a dizer, não é muito comum, não é nada agradável de operar, mas pode ser que em alguma situação você precise um menu mais longo. Por exemplo, me vem a ideia se você precisar de um menu para escolher qual estado da federação deve ser escolhido pelo usuário. Então, nós temos um pouco mais de 20 opções. Então, faz sentido esse pequeno ajuste. É uma fórmula que não é complicada, mas ela traz um efeito estético muito bom. Evita que, a partir do 10º item, você comece a desalinhar o separador de bloco e o tamanho do seu texto. Nós temos uma última linha de ajuste, porque o nosso símbolo não precisa ser um único caractere. Ele pode ser uma string de qualquer tamanho. É evidente que a gente não espera uma string muito grande, mas algumas experiências com símbolos de 2 ou 3 caracteres acabam resultando em efeitos interessantes. Mas eu preciso fazer um ajuste, porque se o meu símbolo tem mais do que um caractere, e eu fizer uma multiplicação direta, eu vou ter uma linha separadora muito grande. Então, ali nós estamos fazendo esse último ajuste pelo tamanho do símbolo, pelo comprimento do símbolo. E tem entrado no if ou não, nós fazemos o retorno, usando o método replicate, desse símbolo repetido with vezes. No método replicate, que você vê logo abaixo, você percebe que estamos fazendo apenas uma concatenação. Nós recebemos uma string, que é um texto correspondente ao símbolo, e nós repetimos esse texto, fazemos uma concatenação um certo número de vezes. Dessa forma, make decor faz com que nós tenhamos ou uma linha separadora de um tamanho que eu tenha determinado, ou que eu calcule de acordo com o maior tamanho de texto que eu coloquei para o menu e de acordo com o tamanho dos símbolos que serão utilizados. Com isso, nós temos um ajuste automático muito bom e, de fato, nunca precisei utilizar nessa classe a definição manual deste tamanho. Mas talvez você encontre uma situação em que isso seja desejável. Agora que vimos a classe completa, com os seus métodos principais, com os seus métodos de personalização e os métodos internos, nós podemos ver um exemplo de utilização. Aliás, nós vamos ver 2 exemplos. Este primeiro, que aparece aí no slide, é praticamente um pseudocódigo. Você vê numa função, minha função qualquer, o uso do menu. Em primeiro lugar, nós criamos um vector de string com as opções. Então, meus itens têm os textos que serão possíveis escolhas do usuário. No caso, novo documento, salvar documento, fechar documento e sair do programa. Eu destaquei sair do programa porque ela é a última das alternativas e nós vamos, por padrão, numerar esta última como 0. O uso da classe menu em si está na linha seguinte, em que eu declaro um objeto chamado menu, com M minúsculo, da classe menu, com M maiúsculo, e no construtor já passo o vetor de string, um título, menu principal, e uma linha de mensagem, your option. Em seguida, eu entro no uso típico de um menu, ou deste objeto menu, que é dentro de um while fazer as seleções de opção. Então, você imagina o seu programa rodando, você construiu esse vector de strings, construiu um objeto menu, mas nada aconteceu para o usuário até agora. Em tela, ele não viu nenhum retorno. Você entra num laço while e você coloca ali a condição int choice igual ou recebe
menu getChoice. Veja, a condição aqui também é uma forma de programação C e C++, em que dentro da condição se faz uma atribuição. Então, o que acontece é, do objeto menu, roda-se getChoice. Eu espero que ela me retorne uma opção válida, de 0 até o número de opções que recebeu no construtor. Então, eu passo esse retorno para a variável intChoice, e esta é a condição do laço. Ou seja, considerando que eu recebo um 0, eu corto o laço. Então, eu vou para fora, eu acabo o nosso laço. Se eu receber um valor que é válido, garantia da getChoice, eu entro no switch. E para cada uma das opções possíveis, você vai colocar o código. Em geral, uma chamada de uma função que vai tratar decentemente cada uma das ocorrências. Então, nós temos o case 1 para novo documento, o 2 para salvar, o 3 para fechar, e você percebe que isso está exatamente de acordo com as strings que você colocou ali no vector menu items. Eu indiquei ali para você não usar a opção default, mas porque ela não faz grande sentido. Não é que seja um problema, mas se você tem 3 opções possíveis, 1, 2 e 3, e você tem os cases 1, 2 e 3, não se espera receber nada que não esteja nesses cases. Então, não é necessário usar a opção default. Mas lembro você que se o usuário escolher uma opção cujo retorno seja 0, no nosso caso, a última opção do menu, a variável choice recebe 0, o laço não executa, e nós vamos para o final, então, após o final do laço while. Eu indiquei ali que, se for necessário, você tem um código para finalizar o programa, porque esta era a última opção. Você olha lá em cima, sair do programa. Ou seja, não precisa de um teste para sair do programa, além daquele que é feito no while. Este foi um exemplo simples, de uso bastante rotineiro, bastante comum. Eu vou apresentar agora um outro exemplo, já um código um tanto mais sofisticado, que vai eliminar a necessidade do switch case dentro do laço. E nós vamos ver também o uso de ponteiros para funções. Mais precisamente, ponteiros para métodos. Nós temos aqui duas funções que usam menus. O método start de uma classe controller e o método actionHelp da mesma classe. Então, a situação aqui é ter uma classe controladora de um sistema que, à medida que gerencia esse sistema, vai apresentando menus, e a cada escolha do menu pode apresentar um novo, até que em algum momento ela comande a execução de uma função mais operativa. Vamos olhar a primeira delas. Controller Start. Ela começa com um vector de strings, com menu items, e coloca ali 6 opções. Entries, Users, Reports, Help, About e Exit Program. Destaquei novamente a última opção. São 6 opções, elas serão numeradas de 1 a 5 e Exit Program vai ser numerada como 0. Por isso esse destaque em cores aí e também com a seta vermelha. Em seguida, nós temos um segundo vector, esse já é mais sofisticado, é um vector de funções da classe controller, ou seja, métodos, um vector de ponteiros para métodos da classe controller que sejam do tipo void e não tenham parâmetros. Parece complicado, mas não é. Em geral, é exatamente esse tipo de método que você colocaria dentro do switch case. Por exemplo, case 1,
você colocaria um método ali para cuidar do novo documento. No caso aqui, o método cuidaria das entries. Muito bem, esses métodos em geral são void, porque não faz sentido nenhum retornar alguma coisa ali para dentro do switch case, pelo menos na maioria das vezes. E esses métodos também não precisam ter parâmetros, porque, regra geral, eles vão acionar outros módulos do seu programa. Então você vê ali, esse vector chamado functions, relembrando, é um vector de ponteiros para métodos de uma classe controller, cujo retorno é void e que não tem parâmetros. E esses métodos eu estou passando a referência, o ponteiro, para eles, para construir o vetor. Você acompanha ali referência para controller action movement, controller action users e assim por diante. O penúltimo deles é o action help. Então, eu criei um vetor menu items com 6 opções e eu criei um vector de 5 ponteiros para funções. Cada um desses ponteiros indica a função que será executada em resposta à escolha do usuário. Então, se o usuário escolhe help dentro do menu, vai ser executado o método actionHelp. Se ele escolhe about, o método actionAbout da classe controller. E, em seguida, chama um método launchActions, com o título main menu, menu items e functions. Então, este método start vai fazer todo o serviço daquele slide anterior, daquele laço while e tal, a partir da chamada launchActions. Você percebe que esse método é bastante curto, porque ele tem 3 linhas de funções. Aqui no slide, precisei cortar um pouquinho mais, ele ficou um pouquinho mais longo para caber na tela, mas você tem 2 definições de vetores e uma chamada de método. Nós teríamos depois os métodos actionMovement, actionUsers, actionReports e actionAbout. Todos eles vão ser praticamente iguais aos métodos start e actionHelp. O que vai mudar é qual é a opção de menu que cada um deles usa. Para exemplificar, vamos ver apenas o actionHelp. Então você vê que, claro, é um método de retorno nulo, retorno void, é um método da classe controller e ele não tem parâmetros, recebe void. Ou a gente escreve void para indicar exatamente que não tem parâmetro nenhum. E você vê que a estrutura dele é exatamente igual à do método start. Define um vetor de itens, que são strings, showHelpTest, showAboutTest e return. Um vetor de funções, com 2 opções, não com 3. Uma correspondente a showHelp e outra showAbout. E launchActions, com o título help, menu items e functions. Então, sempre eu coloco um vetor com n strings e um vetor com n-1 ponteiros para métodos da minha classe. Passando o slide, eu repeti o código da start, só para você tê-lo à vista se precisar, e nós vemos então o código de launchActions. Nós temos a string title, que vai receber o título que você optar por atribuir àquele menu. Então, cada função que chamar launchActions chama um menu com um título diferente, se quiser. O vector de strings, que são as opções que cada um dos chamadores vai fazer. Cada chamador faz um menu diferente, com quantos itens quiser. E passa um vetor também de ponteiros para métodos, com n-1 ponteiros em relação aos n textos possíveis de escolha. E isto porque nós estamos usando o padrão da última opção automaticamente ser numerada como 0. Se não usássemos esse padrão, a gente passaria o mesmo número de opções e de ponteiros para funções. Algo que não é muito comum. E nós vemos então
que dentro de Launch Actions, já no bloco try-catch, vale a pena cuidar um pouco melhor da função Launch Actions, porque ela vai, de verdade, preparar, apresentar e executar todas as funções de menu do sistema inteiro. Então você percebe que esse é o serviço dela. Cada um que precisar de um menu e que esse menu leve a operações, cria o vetor das opções, cria o vetor de ponteiro para quais serão as funções chamadas e chama Launch Actions. Nós temos então que cuidar um pouco melhor porque ela é o centro de todo o gerenciamento de menus e opções do seu sistema. E o que ela faz dentro do fluxo normal, dentro do fluxo try? Cria um objeto menu com os parâmetros que ela recebeu, ou seja, com a lista das opções, com o título e, nesse caso, uma mensagem fixa, apenas uma opção. E usa o set symbol desse menu para dizer que ela, em vez do hífen padrão, quer fazer os separadores com asteriscos. E aí ela entra no while. Você percebe que esse while é justamente onde estava o switch case. O switch case não existe mais, ele não vai existir mais nesta codificação. Porque a questão é a seguinte, se choice vier a zero, ou seja, se getChoice retornou zero, esse laço termina, não há mais nada dentro do fluxo normal, eu pulo o bloco catch e termino a função. Caso qualquer outra opção seja selecionada, lembrando que ela está numa faixa válida, então eu simplesmente nessa linha this asterisco functions at choice -1, -1 é só para acertar aquele problema de que choice começa em 1, mas o índice do vetor começa em 0, eu simplesmente disparo a função que está no vetor functions. Dessa forma eu não preciso mais me preocupar com switch cases. Eu não preciso congelar em switch cases as diversas opções do menu. Você percebe que isso dá um ganho muito grande em quantidade de código a menos e também numa padronização. Todos os menus passam por aí. Quando você chega em Launch Actions, você já sabe que vai ser apresentado o menu correto, conforme o chamador, por exemplo, Ctrl Start. Esse menu, além de apresentado, recebe a entrada do usuário, valida e já dispara a função. Então você tem um código muito mais curto, muito mais econômico e, uma vez feito, testado, muito menos propenso à manutenção. Esse código foi desenvolvido dentro de um projeto didático. Então, algumas melhorias são possíveis e eu deixo para você implementá-las caso ache interessante. Por exemplo, um tratamento de exceções em getChoice para entradas de tipos inválidos, não de faixa inválida, de tipos inválidos. Se o usuário colocar uma string, colocar, sabe lá o que, em vez de um número real. Novas opções de personalização no menu, se você achar que algo ainda falta em termos de personalização, de estética, enfim. A refatoração do código do menu, alguma coisa que pode ser efetivamente melhorada em termos de refatoração ali desse código, e eventual uso de um recurso mais recente da linguagem C++. Esse código funciona perfeitamente em C++11 e provavelmente em todas as versões posteriores. Mas as versões posteriores já possam talvez usar algum recurso pouco mais recente e que você gostaria de incorporar no seu menu. Vimos, portanto, uma classe menu bastante útil. Você pode usá-la perfeitamente em sistemas de produção com interface de linha de comando. Você deve apenas acrescentar o tratamento de erros para entradas de tipos inválidos e ela está perfeitamente apta a um ambiente de produção. Você pode melhorar essa classe, você pode refatorar essa classe.
Mas, dentro do nosso vídeo, além de aprender a fazer uma classe desse tipo, ter o código dela para você estudar e utilizar, você também viu algumas técnicas não triviais de codificação, como, por exemplo, o uso de ponteiros para métodos e, mais ainda, vectors de ponteiros para métodos, e esse conjunto foi capaz de substituir condicionais tipo switch case longas que amarram o código e são um pouco propensas a erros. Acredito que esse código seja muito útil para você que está estudando ou utilizando a linguagem C++. Recomendo que você dê seu código do GitHub, brinque com esse código, estude, modifique, tente implementar as melhorias sugeridas e ao final você vai ter uma classe muito boa para a sua biblioteca. Eu sou o professor André de Angelis, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicado. Vejo você no próximo vídeo.